E nesse vídeo eu converso com Alex Maldonado, hoje Design Lead na Wunderman Thompson Technology. Ele vem aqui nessa conversa com a gente para falar sobre carreira, sobre aprendizados e dar dicas, claro, para quem está começando na carreira ou para quem já está há muito tempo na carreira e pode aprender um pouquinho mais com essa experiência adicional. Alex, obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho mais e aprender juntos sobre essa história que é ser designer e ser líder também. É um prazer todo meu, Ellen. Estar aqui contigo. Muito bem, eu sempre começo essas conversas com perguntas mais rápidas aqui, mas só para a gente conhecer um pouquinho mais o seu perfil. Eu gosto sempre de começar perguntando se tem uma maneira com que você prefere que eu te chame, um apelido ou um nome, pode ser Alex mesmo, como que você prefere que eu te chame nessa conversa? Não, é Alex mesmo, assim, porque não tem uma redução do meu nome, porque já é curtinho, então passa só Alex mesmo. Muito bem. Hoje, Alex, você ocupa, como eu falei, né, esse cargo de líder de design lead, mas conta pra gente o que você estudou na sua carreira, onde você focou seus estudos, seus aprendizados. Muito bem. É interessante, assim, que eu estudei bastante na área do design e é interessante que eu me mantive estudando na área do design, que sempre me interessou. Claro que sempre, assim, às vezes tangenciando para um lado e para o outro, experimentando alguma coisa aqui e acolá, mas eu iniciei estudando, eu fiz um curso técnico em desenho industrial, então era um curso de 3 anos técnico, onde a gente estudava design de produto e design gráfico. E eu inicialmente, isso, gente, anos 90, tá? Faz bastante tempo. E aí eu me apaixonei, assim, eu sempre desenhava muito quando criança, né? Era enfim, eu ficava quietinho, pra me deixar quietinho era só conseguir muitos lápis de cor, folhas bem grandes, e ali eu me perdi, assim, né? Legal. Então, e fazia cartazes para as festas de aniversário, então é interessante, assim, né? Sempre muito bem direcionado, assim, desde pequeno eu sabia o que eu gostava de fazer. E aí eu fiz esse curso técnico, e eu queria ser designer de produto. E só que, enfim, era um mercado mais complexo e era só nível técnico, né? Então eu precisava sair de Pelotas para poder me especializar mais, fazer uma faculdade, etc. Até para trabalhar, precisaria provavelmente ir para o eixo Rio-São Paulo, etc., onde ficam as grandes indústrias e tal, ou se não, mais para o norte do Rio Grande do Sul. Então, bom, já que também estudei um pouco de design gráfico, eu vou experimentar, então, me focar no design gráfico em vez do design de produto. E aí, na verdade, eu me encontrei de verdade, assim, né? E aí, eu entrei numa faculdade de design gráfico, na Universidade Federal de Pelotas, que eu cursei durante 4 anos, e aí... Logo, em paralelo, eu trabalhei em gráfica, assim, entre esse curso técnico e a faculdade. E logo durante a faculdade eu comecei a trabalhar em agência. Já em agência, na época se chamava agência digital, né? Como se fosse uma agência, uma spin-off, assim, a versão digital da agência de comunicação. E eu comecei a trabalhar com UI durante a faculdade. Então, e aí finalizei a faculdade, segui trabalhando. Depois de um tempo, aí, digamos, alguns anos, não sei, 10 anos depois de concluir a faculdade, me veio uma ideia de voltar a estudar, né? E aí foi quando eu reiniciei minha carreira acadêmica, fazendo mestrado, e fiz mestrado em design pela Uniriter. E aí também me apaixonei, de certa forma, com a área acadêmica, teórica,
E aí eu finalizei meu mestrado, iniciei o doutorado, na Universidade de Lisboa, em Portugal. Aí, aí foi quando, no doutorado, realmente é um outro nível bem mais profundo, assim, né, Sim. teórico. E aí eu acabei, no início da escrita da tese, assim, depois de uns 2 anos, eu acabei desistindo, porque eu vi que... Porque aquela era uma atividade, digamos, paralela à minha atividade profissional, era uma Uhum. atividade intelectual, que não era a minha atividade principal, assim, Sim. eu gostaria de ser professor naquele momento, era simplesmente um exercício intelectual de me aprofundar no pensamento em design. E aí eu vi que estava me atrapalhando um pouco, né? Eu não estava conseguindo trabalhar porque demandava muito estudo. E Sim. eu resolvi trancar o doutorado e me concentrar na minha atividade como prática de design. Perfeito. O doutorado ele suga muito, né? Ele é você está criando uma tese, é uma tese inédita, então ele realmente suga muito de estudos, de horas de leitura e de escrita também, né? Você tem que escrever, conectar coisas e encontrar ali uma teoria nova, alguma coisa para defender. Eu acho muito difícil. Admiro, mas eu acho bem difícil. Talvez eu não tivesse tanta. Mesmo fazendo mestrado, eu não tinha noção quão difícil é o doutorado, porque é isso, né? Tu tens que avançar a ciência um passo, assim, então tu tens que Uhum, realmente dominar todo o conhecimento, o estado da arte, né? uhum, E só nisso eu levei mais de 2 anos estruturando o tema do meu trabalho. sim. Então, só nesse processo eu li mais de 300 referências, incluindo artigos científicos e livros, Uhum, para conseguir ver onde é que eu poderia colaborar, assim. Então, foi um processo. É realmente quem eu agora admiro muitíssimo quem conclui um doutorado, porque é um trabalho. A gente acha, só estuda, fica em casa estudando. É um trabalho 8, 10 horas por dia de dedicação full time, assim, é impressionante, é bastante trabalho mesmo. é verdade, muito legal. Agora, falando da vida como um todo, aí não só de estudo e carreira, me fala uma coisa que você odeia, que você não gosta. Eu não gosto. Eu já tive algumas situações na minha vida profissional e na minha vida acadêmica, assim, com problemas com pessoas que têm, às vezes, uma versão um pouco aumentada de si mesmas, assim, o Uhum, problema de ego, conflitos, assim, ou as pessoas que tratam mal os colegas ou pessoas subordinadas. Tive experiência com alguns maus líderes, né? uhum, O que é bem negativo, assim, quando exerce o poder da hierarquia sobre o outro. Então, porque eu aprendo muito isso, assim, que o trabalho às vezes vai e vem, né? A gente troca de empresa, faz outra coisa, só que as ligações interpessoais, elas se mantêm, né? Isso é o que, na verdade, fica, assim, de todas as nossas experiências, são as nossas relações humanas. uhum, E isso eu acho que é muito importante a gente estar no ambiente de trabalho saudável, com relações saudáveis, né? E aí eu digo tolerância, inclusividade. uhum, Então, a gente falando em trabalhar com design, acho que isso é um dos principais pontos negativos. Assim, por sorte, nos últimos anos eu não tenho encontrado mais. Eu acho que tudo está evoluindo de certa forma, a informação, né? uhum. As lideranças mais antigas estão se reciclando, as novas lideranças já é uma liderança muito mais humana, né? Eu venho de um tempo assim que era tipo marretada na cabeça. Então, enfim, eu acho que as coisas estão, apesar não estão perfeitas, mas eu acho Uhum. que estão melhorando, assim, passo a passo, as coisas estão ficando melhores. Perfeito. Só de estar no caminho certo já dá aquela. Já é um pouco de alegria, digamos assim. Agora me É, fala uma coisa que você ama muito, que você gosta, enfim. eu amo muito. Eu sou do universo visual, assim, isso é uma coisa que eu já, apesar de eu gostar muito do viés teórico, intelectual, filosófico, teórico, todas as coisas do universo visual me atraem muito. Então, ver um filme,
ir numa exposição de arte. Eu gosto de fotografar também, sou fotógrafo amador, assim. Então, fotografia, tudo que existe, assim, que a gente precisa desenvolver um olhar, uma sensibilidade do olhar Uhum. e perceber tanto no nível abstrato, artístico, quanto no nível de comunicação também, né, na própria publicidade, e nas experiências digitais. Tudo do espectro visual, assim, que resolve de uma forma criativa, que é bem elaborado, que é bem construído, me atrai bastante. Então, às vezes eu andando na rua, e olha que maravilha, tô andando maravilhado às vezes com os ads, né? Por exemplo, o metrô com boa sinalização, sabe? Ali eu passo um tempo admirando um bom trabalho assim de design, quando é bem organizado, quando é bem, enfim, é bem comunicado. Então, eu tenho um prazer especial assim de ficar. Quando era criança, eu colecionava papel de carta, assim, eu tinha uma coleção. Mas era exatamente esse olhar que vê como desde criança a gente tem, né, certos vieses, assim. Eu adorava ficar olhando para aqueles papéis de carta, porque cada um tinha uma cor, né, uma configuração visual. Então eu gosto muito de ver as coisas. Sim. Eu acho fantástico essa que você trouxe, porque é muito bom você ver uma solução de design bem resolvida, né? Que tem um desafio e conseguir achar uma forma ali, uma coisa bacana, de como resolver. Mas há também uma outra coisa que eu gosto e me atrai, é quando é resolvido de uma forma muito criativa. Então, além de bem resolvido, tem um teor de criatividade que você fala, caramba, essa pessoa pegou, sabe, achou um ponto muito interessante ali. Eu também fico admirando quando eu olho e vejo, no meu caso são duas coisas, né? Eu adoro arquitetura de informação, então você falou de metrô, mapa do metrô, guias, sinalizações, eu acho fantástico, porque é parte de informação e é a minha paixão, mas quando tem uma solução criativa no meio, eu fico maravilhado. Eu falo, cara, fantástico isso, a pessoa conseguiu achar o teor criativo surpreendente, sabe? Que surpreende, que você fala, me pegou ali na surpresa, eu acho isso bem interessante também. Exatamente, exatamente. Legal. E até na publicidade, assim, né, que Ahn, a publicidade tem esses questionamentos morais, né? Ela é para vender, é para estimular o consumo. Existe uma publicidade muito positiva, assim, né? Construtiva. Então é muito bom ver na rua, às vezes, aquela publicidade que nos faz pensar, que faz, enfim, fala sobre valores Uhum, importantes, né? E que cria uma nova relação com as marcas, assim, não simplesmente consuma o produto, mas faz a gente ter a relação das marcas através de valores importantes, assim. Então, dessas questões éticas, assim, também e criativas, né? São muito interessantes. bom. E me fala, quando você se sente feliz? Em que momento aí da sua vida, da sua rotina, você consegue se perceber feliz? Nossa, essa é uma pergunta muito profunda. Eu falei que eram perguntas fáceis, né? Eu falei, vou começar com as fáceis e tal. E venho com esse teor filosófico agora. Ahn, tá bem. Primeiramente, quando eu tenho um filho de 4 anos, né? E quando a gente está assim, quando eu consigo me isolar de todas as questões mundanas, assim, estar com ele brincando, e a gente entra num universo mágico de criatividade, que ele é extremamente criativo, ele imagina as coisas e me conta, né, papai, ali tá Saturno, e a gente vai passar pro lado de Saturno, e eu mergulho nesse mundo dele, e ele se perde um tempo, assim, ali é perto de um momento de plenitude, assim, né? Quando eu Uhum, tô brincando com ele. É, porque é isso, assim, né? É quando eu me torno um pouco criança novamente, assim. Eu entro no mundo mágico, que às vezes não tem nada, né? Às vezes é um caixote, mas ele tá vendo ali maravilhas e uma nave espacial e sim. a gente embarca junto, assim.
Então, e como eu também tenho essa mente visual, assim, eu tento construir isso na minha cabeça de alguma forma, porque ele consegue, eu quero conseguir também. Então, é realmente um momento pleno, assim, extremamente lúdico, quando a gente está brincando. É, mas também, assim, momentos onde eu consigo me dedicar a atividades artísticas também, tanto criação quanto consumo de arte, assim, eu me sinto bem, muito feliz, assim, quando eu consigo, quando eu não tenho a pressão de cliente, prazos e as restrições, assim, né, quando eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser no mundo, no aspecto criativo, eu me sinto muito feliz, assim, né, porque, enfim, aí a gente consegue ser verdadeiramente nós, assim, né, a gente Sim. não é guiado, por outros fatores, assim. Então, aí eu, de vez em quando, saio para fotografar, às vezes eu tiro uma tarde, assim, e vou para algum lugar natural, eu tento fazer fotografias e, às vezes, não aproveito muita coisa, mas só tá lá naquele olhar, né, treinando o olhar, a composição, a luz, observando a natureza. Ali é também um momento muito, muito feliz, assim, para mim, muito bom. Mas eu digo assim, a felicidade é amar e ser amado, né? Uhum. Então, onde eu consigo trocar amor com as pessoas, receber e dar amor, eu tô feliz. Ou quando eu consigo desenvolver e aplicar minha criatividade, assim, Uhum. no seu máximo potencial também, eu me sinto muito feliz, assim. É muito legal o que você fez. Você trouxe, acabou trazendo dois, na minha visão, quase, foram dois extremos, né? Você falou do seu momento com o seu filho, onde a imagem, a criação, a beleza, ela tá num cenário de imaginação, né? Você cria aquilo dentro da sua mente, do mundo que te cerca. Então é um momento de enxergar beleza e construções a partir de um imaginário, né, daquilo que não é real e tornar real. E por outro lado, você tem esse costume, por assim dizer, de fotografia, que é quando você sai para capturar o real, né? Capturar a beleza real, encontrar na realidade o olhar que entrega a beleza que está ali. E eu achei tão interessante que são dois mundos muito opostos, né? Quando a gente pensa assim, capturar a realidade, a beleza dela, e num outro ponto, criar uma realidade paralela que também é interessante e estimulante. E eu fiquei só imaginando você falando, eu fiquei imaginando esses dois pontos, esses dois extremos aí do que você estava narrando. Achei muito interessante esses pontos. Agora, Exatamente, exatamente. muito bem. Porque olhar é interessante, olhar a natureza, olhar as coisas, também é um ato criativo, porque tem uma frase do Ansel Adams, que é um grande fotógrafo de tipo, landscape photography, né? De Paisagem? natural, paisagem, Uhum. etc. Ele fala que a gente não tira fotos, a gente faz fotos, né? Porque a gente precisa desenvolver internamente uma visão da beleza que está ali, Uhum. que muitas pessoas não enxergam, né? Exato. Detalhes, né? Cores, e contrastes, composições. Então a gente tem um outro ditado na fotografia também que o fotógrafo ele é um pintor apressado, né? Ele tem uma ideia, mas em vez de pintar, ele vai e procura a ideia na realidade, né? Uhum. Então, na observação existe uma intenção criativa também, de conseguir desenvolver essa percepção da beleza. Sim. Então, intenção é interessante, né? O concreto e o abstrato, mas tudo tentando buscar o belo, assim, de certa forma. Sim, muito legal. E me diz uma Muito coisa, filosófico. do que você tem medo, Alex? Você tem medo do quê? O que que eu tenho medo? Ah, nossa, o que que eu tenho medo? É, eu tenho medo de magoar as pessoas, Uhum. porque eu também já, né, magoei, assim, sem intenção, Uhum. é, mas eu magoei, então eu tenho muito medo, assim, de magoar as pessoas, de não poder compartilhar, assim,
bons sentimentos, né, com as pessoas, de repente as pessoas terem uma experiência comigo que não seja positiva, eu tenho medo, então eu tento me policiar muito para, sabe, ser uma pessoa que, que nos contatos deixa algo legal e positivo, assim. Principalmente isso, assim, e aí no âmbito da família muito mais, assim, né? Ser um bom pai, ser um bom filho. Uhum. O meu medo é não cumprir esses papéis, assim. Então eu me esforço nesse sentido. Eu acho que é isso, assim, Então, o perfeito. principal. Muito bem. E me fala do que você não tem medo. O que eu não tenho medo. Eu tinha medo de aranha, mas agora eu perdi, eu enfrentei o meu medo. Olha aí, olha aí. Não, não é fácil, não é fácil. É, é, o que eu não tenho medo? Eu não sei se eu sei dizer assim. Mas eu acho que eu não tenho medo de. Eu já tive muito medo de enfrentar situações novas, assim, né? Com as mudanças na vida. É, é aquela coisa de tu te construir a tua vida, né? Uma certa caixinha. E ter medo de sair dela, assim. Uhum. E aí, com a maturidade, assim, eu fui vendo, acho que deixando também o fluxo da vida me levar, não tentar controlar tantas coisas. Uhum. Porque a gente tenta controlar todos os fatores da vida, a gente só se ferra, porque, né, aí acontece uma coisa que não estava nada no planejado. Então, eu aprendi a não ter medo das coisas novas e de momentos, sejam positivos ou negativos, que são inesperados. E eu me coloco, assim, na mão do universo e o que ele quer Uhum. de mim, assim, né, no fluxo da vida, assim. Então, se há um momento novo, desafiador, eu vou de coração aberto, assim, já mais tranquilo e confiante. Se der errado, faz parte do processo, né? E eu tinha muito Muito medo de bem. errar, e agora eu não tenho mais, assim. Então, se não der, eu aprendi e tudo bem. Então, acho que é isso. Isso me soa muito maturidade, me soa bastante. Eu cheguei nesse lugar aí que você descreveu quando eu estava mais maduro, vai, quando a gente está mais velho de idade biológica também. Às vezes, Sim, quando a sim. gente é jovem, eu era pelo menos assim, subestimava a idade. Falava, não, eu tenho 21, 22 anos, eu já sei de tudo, eu sou tão maduro. E aí hoje, olhando para trás, eu falava, meu Deus, quanta coisa eu ainda precisava aprender a lidar, né? Quanta coisa eu ainda precisava digerir para aprender coisas da vida. Então, acho que a maturidade, ela traz isso e não tem jeito, tem que dar o tempo ao tempo, porque quem é jovem costuma não acreditar nisso, e quem já está mais maduro, digamos assim, sabe que essa é a verdade. Eu sempre acho engraçado essa dualidade, sabe, entre o jovem que acha que sabe tudo e a pessoa mais madura que fala, calma que ainda vai vir muita coisa aí de como você lidar com as coisas, né? Eu acho isso muito legal, muito interessante. Exatamente. Muito bom. A nossa área de design, ela não é uma área fácil, nem a palavra design é fácil de escrever no Brasil, né? Com esse G que, aonde vai o G de design, aonde vai o N de design. Mas como que você descreveria a sua atividade profissional para alguém que não é da área, que não é do meio, que não conhece nada, não sabe nada desse negócio de design, e você tem que explicar para essa pessoa o que você faz? Como que você explicaria isso? Vamos lá. Essa é uma pergunta também muito boa, assim. Porque eu trabalho, a minha atuação dentro do que é visual, né? Tocam várias questões, né? Fala de experiências digitais, a gente fala de experiências com marcas, né? A gente fala de comunicação, a gente fala de estética artística. Então, são vários espectros, assim, do design, cada um com uma iluminação diferente, né? Eu vou tentar dividir em dois, assim, né? Um mais funcional
e outro mais a nível de comunicação. Então, digamos, um mais a nível de funcionalidade e experiência, e o outro a nível da comunicação. São os dois espectros que eu atuo. Na questão do design para comunicação, eu diria que a minha atuação é fazer as pessoas entenderem a mensagem, as mensagens, né, que marcas querem nos dar através da sua comunicação. E aí eu digo realmente, estritamente na minha atividade profissional, assim, né? Uhum. Então, e não só tornar compreensíveis as mensagens, mas também tornar também culturalmente significantes, assim, Uhum. trazer algo com elas, que nos traz algum insight, alguma reflexão, é, que seja estético ou filosófico, mas adicionar a mensagem da comunicação, alguma coisa que faça a pessoa se sentir bem ou refletir sobre algo positivo, assim. Então, claro, num primeiro nível que a comunicação funcione, no segundo nível que aquilo faça algum sentido e traga algum benefício para ela, assim, através da atividade do design para comunicação. Uhum. E no design para as experiências digitais, e eu trabalho ainda no espectro visual, funcional barra visual, mas digamos, remover todos os pontos de fricção entre o usuário e a atividade, né, que ele vai desempenhar, e tornar essa experiência ou essa atividade prazerosa, né, inspiradora de alguma forma e memorável. Então, que seja ver a previsão do tempo, mas que tenha uma certa poesia naquilo, uma certa Uhum. beleza, que faça a pessoa sentir algo positivo com aquela pequena experiência, assim. Uhum. Então, no geral é isso, assim, eu tento fazer dentro do espectro da atividade comercial, profissional, as pessoas trazer algo positivo para as pessoas, mais ou menos isso. Maravilhoso. Você trouxe dois aspectos que eu acho muito interessante do design, que o primeiro é a comunicação. Design é comunicar, né? É informar as pessoas no sentido não só da mensagem, mas enquanto o produto, informar o produto, a capacidade do produto, o manuseio do produto, a utilização do produto. E eu acho isso muito interessante na atividade de design, né? O quanto a gente tem a responsabilidade de informar e do que nós vamos informar, porque de uma certa forma a gente está guiando as pessoas para um caminho A ou para um caminho B, mas eu achei isso, eu gosto de pensar sobre isso, e é uma questão estética também, né? A estética faz parte dos nossos sensoriais, né? Nós humanos gostamos do belo, nós gostamos de ver a beleza, a gente falou de fotografia, de criar, enfim, de estar num espaço que é bonito, arquitetura, design de interiores mostra isso. Estar num lugar bonito, arrumado, enfim, que te traga uma sensação, isso faz você até ser mais produtivo de repente. Então, a gente não é imune à estética, né? A estética ela não é frívola ou vazia quando, né, se a gente for comparar, mas design não é só beleza. Não, não é só beleza, mas também a gente não pode reduzir a beleza, né? Ela faz parte de como a gente interpreta e se relaciona com o mundo. Então, eu acho interessante a gente trazer isso e falar, para mim é isso, né? A comunicação enquanto função, mas a beleza também enquanto função, enquanto forma, enquanto informação também. E eu achei legal esses paralelos que você acabou trazendo aí na sua resposta. Eu achei isso bem interessante, mas eu vou te provocar agora num outro aspecto, que é hoje você está numa posição de liderança, apesar de não ser uma gestão de pessoas, é uma liderança técnica, mas eu queria que você falasse, então, as delícias e as dores de ser um líder. O que que é um líder? O que que é bom e o que é ruim estar numa posição de liderança? É, começar pelas boas. É, é muito bom, assim, porque uma coisa que eu me dei de conta é que não existe.
eu ouvia falar, né, a pessoa, eu sou um líder nato, né, eu Uhum. nasci líder, eu sei lidar com as pessoas, eu consigo inspirá-las. Eu vi que não é muito difícil assim, né? Um líder ele precisa se tornar líder, não nasce líder. Então a pessoa tem que compreender um pouco da natureza humana e da dinâmica das relações, as coisas, as motivações das pessoas, né? Então eu entrei assim um pouco nesse processo de me tornar líder gradualmente, né? Eu até iniciei na liderança bem cedo, Uhum. cometendo erros, né? E aí eu fui me reciclando alguns erros que eu percebi, alguns erros que eu não percebia. É, e aí quando eu vi que a liderança começou realmente a ter um feedback positivo e dar certo, assim, e quando eu vejo que as pessoas se sentem bem sendo lideradas por mim, quando eu consigo criar um ambiente onde elas conseguem explorar a sua potencialidade, assim, né? Onde eu consigo dar autonomia para elas, né? E conseguir, digamos, não ser aquele líder autoritário, né? De Uhum. conseguir que as pessoas exercitem sua criatividade, tô falando aqui da minha atividade, Uhum. e tenham autonomia e se sintam felizes com o trabalho. Então, quando eu vejo os profissionais, os talentos que trabalham comigo, na minha equipe, tendo prazer na atividade, se sentindo bem, e ver que eles gostam de estar na equipe, na minha equipe, isso me traz uma satisfação muito grande, assim, né? Que todo o meu trabalho está dando certo. Então, é isso, assim, né? Quando eu vejo alguém orgulhoso mostrando o trabalho, vem mostrar o trabalho orgulhoso, que bota no portfólio, e Uhum. eu estava ali trabalhando na função de liderança. Isso é muito satisfatório, assim, e eu ver a pessoa crescendo, as pessoas crescendo, né? E a gente tendo uma certa participação nesse processo de Uhum. crescimento das pessoas. Isso me satisfaz muitíssimo, assim. É parte maravilhosa da liderança. A dificuldade é a parte ruim, de como todo gestor, né, o líder é um gestor, é, as empresas, enfim, não são ONGs, né, elas Uhum. têm desafios, né, e às vezes desafios negativos. Então, às vezes é muito dolorido, enfim, tomar ações que impactam negativamente o time, né? Algum corte de pessoal, é muito ruim, muito dolorido, muito doído. É, enfim, os líderes têm isso, né? Tem a glória e tem a dor também, e eles têm que saber gerenciar os dois, assim. Mas ou a liderança enfim trabalhar num local tóxico, né, perceber que não tá legal, assim, isso é bem ruim também, então é um chamado para uma reciclagem, assim. Então é isso, assim, tudo que me faz de novo, né, tudo sobre proporcionar bem-estar para as pessoas, mas proporcionar desenvolvimento profissional e pessoal no ambiente de trabalho é muito satisfatório. E tudo que vai contra isso, que tem que vir através de mim, é a parte muito mais dolorida da liderança. Uhum. Você Não sabe sei que se eu consegui responder. Não, perfeito, mas um ponto que me veio à mente quando você falava sobre a felicidade de participar da evolução de uma pessoa, do crescimento dela, enfim, de aprendizado, mas há uma outra, não sei se um outro lado, né, mas existe uma responsabilidade do líder, né? Quando você se torna Sim, líder de uma pessoa, você também assume um compromisso e uma responsabilidade em ajudar essa pessoa. Isso envolve, às vezes, alguns feedbacks duros, alguns feedbacks difíceis, né? E eu acho isso interessante porque
para mim particularmente foi algo que eu tive que trabalhar, que é ajudar a pessoa, às vezes é falar coisas que é difícil para você e é difícil para a pessoa, mas você tem que encontrar um jeito de levar, porque você sabe que aquilo vai levar a pessoa para um próximo passo, ou para um crescimento, ou que ela vai usar aquilo num outro momento, e sabendo disso agora vai ser menos doloroso quando isso bater nela depois, por outro caminho. E aí você estava me falando e eu pensei, é muito gostoso, por um lado, mas também existe esse compromisso, essa responsabilidade de eu tenho que ajudar essa pessoa. E às vezes, não é puxando a orelha, mas às vezes é falando coisas que não são fáceis, sabe? E eu fiquei pensando nisso enquanto você falava, que o desconforto também de mentorar, digamos assim, né? De ajudar. Então isso é bem interessante. E vai muito também às vezes do desenvolvimento da pessoa de compreender o que é um feedback positivo, apesar de às vezes ser uma dura, né? Uhum. Ele sempre, a gente tem uma intenção positiva de crescimento. Sim. É dolorido, mas é que nem o pai que tira o filho da cama às 7 da manhã para ir para o colégio, o filho não quer ir, mas é amor, né? Ele está sendo duro, mas é amor, assim, e acho que o líder também, né? O líder dá dura, dá ultimatos, né, mexe, às vezes chacoalha o time, mas eu sempre visando esse desenvolvimento, sabe? Que às vezes a pessoa, porque maus hábitos, ou, enfim, etc. E apesar de ser dolorido, eu ainda vejo com bons olhos, assim, que ela está fazendo a coisa certa para a pessoa, assim, mesmo seja difícil. Sim, muito bom. Agora conta pra gente algum projeto, alguma situação de trabalho que marcou muito você, algo que vem à sua mente quando a gente fala de momentos aí difíceis e alegres. Mas conta pra gente um projeto que te marcou muito, mas o porquê que ele te marcou, como que foi esse projeto? É, um positivo ou negativo? Pode ser um positivo ou um negativo, pode ser um que foi positivo ou negativo, depois virou positivo. Tá, tá bom. Vamos lá. Eu tive, enfim, eu já estou há 20 anos aí fazendo o que eu faço, assim, então eu tive muitos projetos e experiências. É, quando eu comecei a ter os primeiros reconhecimentos, assim, foi muito legal. Eu tive chance de ser premiado num projeto em Cannes, que eu trabalhava para uma agência da Alemanha, né, que chamava Comet Kane, e a gente fez, e o cliente era a empresa Siemens, e foi um projeto que eu, por acaso, mas assim, o briefing não era assim algo para mudar o mundo, não era revolucionário, mas eu senti um espaço assim que eu queria para o espaço que eu gostaria de ter para me dedicar bastante, botar um amor naquilo. E foi o caso, assim, onde eu tentei fazer o melhor possível, assim, dei todo meu sangue naquele projeto. E ele acabou sendo reconhecido, assim, eu não esperava, ele acabaram escrevendo o projeto em Cannes, ele ganhou na categoria streaming na época, isso é 2010, faz bastante tempo, e acabou ganhando. Então, esses momentos de reconhecimento, não que eu não faço trabalho para prêmios, assim, eu faço trabalho para as pessoas, Uhum. para quem vai utilizar ou quem vai ser impactado por aquilo. Mas é um momento legal de reconhecimento, assim. Teve uma vez também, ainda para o mesmo cliente, eu trabalhei bastante tempo com esse cliente, porque a gente atendia essa conta e era a maior conta da empresa onde eu trabalhava, que é a empresa Siemens. E fazia pouco tempo que eu tinha entrado na empresa e a gente entrou numa concorrência, tipo, eu era o líder e com mais 2 ou 3 designers, né, trabalhando comigo, todos aqui de Pelotas, né, cidade de Pelotas, e a gente entrou numa concorrência, era nós contra o Gilvy de Nova York. E era para fazer o site, o sims.com,
e a gente ganhou, assim. E aquilo para mim, eu não acreditava, assim, eu achei que tem alguma coisa errada, eles fizeram alguma coisa errada, eles desistiram, não sei. É, e era uma proposta de uma landing page, assim, mas era mais, tipo, não era uma landing page complexa, era mais visual, assim, que era como se fosse uma capa, digamos assim. Era tipo um hot site, assim, que levava depois para um outro momento, assim, era uma introdução, digamos assim. E a gente fez e a gente ganhou a concorrência, executou o projeto e tal. E foi um dos momentos onde eu me dei de conta do tamanho, assim, do alcance e do impacto que a gente faz, tem no mundo, assim. Teve uma vez também, é um conto engraçado, assim, era tipo umas 5:30 da tarde, eu já estava assim, já me direcionando para o final do dia, e chegou assim, Alex, a gente precisa fazer uma coisa antes de você sair, por favor, faz um layout, assim, assado. Também para a mesma empresa. E aí eu fiz, ele falou, não, é um outdoor, tal, 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 eu fiz. Aí depois algum tempinho depois, assim, eu precisei ir à Alemanha para um projeto e eu chegando no aeroporto, assim, tava o que eu tinha feito, assim, eu não sei, tinha uns 12 metros na entrada da cidade de Munique, assim. E eu olhei aquele momento, assim, tipo, eu pensei, ai, meu Deus, ficou no 85%, assim, né? Eu conseguiria ser, eu fiquei, se eu pudesse fazer aquilo um pouquinho melhor, tá tão grande, tão visível. Que fantástico. Então foi um momento assim, né, aquilo me impactou bastante. Então é isso, assim, quando a gente se dá de conta, do impacto que a gente causa, né, na sociedade, na cultura, e, e também quando a gente se sente capaz, né, quando o reconhecimento é isso, né, ver que tu tá te desenvolvendo, tá te sentindo capaz, isso é muito gostoso, assim, nos projetos. Então foram inúmeros projetos assim que foram, enfim, com resultados legais e reconhecimento, sabe, etc. na minha carreira, assim, que eu gosto bastante. Claro, e aí tem aqueles os projetos mais estressantes, né, os mais difíceis, às vezes clientes difíceis, prazo muito curto, que são mais doloridos, assim, ou projetos complexos. Até um projeto que eu desenvolvi aqui na casa, assim, mais recente, para o nosso cliente, em parceria com a WT da Alemanha, eu falando aqui na minha atividade da Wunderman Thompson Technology, né? Uhum. Nós trabalhamos com a Bayer, da Alemanha, e era um lançamento de um produto da área de radiologia da Bayer, que chama Calantic, e é um dos maiores produtos da Bayer nos últimos anos, assim, então tinha muita expectativa, assim, né? É um produto de inteligência artificial para radiologia, fantástico, maravilhoso, assim, salva vidas, realmente. Então, aquilo me inspirou muitíssimo, assim. Foi muito positivo, foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu me coloquei naquele projeto porque alinhava não só a questão profissional, mas também a questão de valores, do impacto positivo que um projeto de design pode ter, né? Então, era um produto que melhoraria a vida das pessoas, salvaria vidas. Então, eu me entreguei naquele projeto de coração, assim, só que era realmente foi um projeto extremamente complexo, porque muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, Uhum. muitos produtos acontecendo ao mesmo tempo, e aquilo realmente foi, assim, era, digamos, era um ambiente bastante de muitas incertezas, né, que eu tive que aprender a organizar, estruturar. Isso foi também um pouco dolorido, né? Gerenciar Às vezes, ansiedades também, né? exatamente, exatamente. Assim, com muitas empresas terceiras que iam desenvolver coisas, e é stand para eventos, e painéis digitais, a gente estava desenvolvendo um ambiente virtual para o evento. Então, e eu estava num papel ali de liderança criativa onde eu tinha que lidar com tudo aquilo, assim, né? Então, é isso, assim, talvez
inexperiência, apesar de eu ser um profissional com certa experiência já, mas me coloquei numa posição que foi nova, assim, foi uma oportunidade extremamente positiva, né, mas também que gerou certa ansiedade, Uhum. e eu saí também um pouco mais maduro, assim, profissionalmente desse projeto, mas ele foi bem, aquela coisa de dormir com um problema, assim, né, nossa, amanhã o pessoal precisa criar um stand lá na Dinamarca e um grande evento e se gera muita ansiedade assim. Mas e aí mesmo, enfim, eu finalizei a participação nesse projeto, mas até hoje eu vejo que eu fiz um guia de marca, né? Eu fiz KV, e aí eu vejo isso dando continuidade, né? Eu sigo a marca da Bayer nas redes sociais, etc. Eu vejo o material sendo reutilizado, os guias sendo implementados, né? Eu vejo super profissionais da área de radiologia falando num local, né, que foi construído que eu idealizei, assim. Então, é muito gratificante. Assim, foi um super desafio, foi tenso, foi difícil, foi dolorido, mas foi super, super legal. Assim, foi realmente um dos momentos mais legais da minha carreira. Muito legal. E você trouxe um ponto que eu acho interessante, a gente que já tem algum tempo de janela, né? Trabalhando já há algum tempo, mas a gente nunca, não deixa de aparecer novos desafios que provocam aquele frio na barriga, digamos assim, né? Tipo, a gente está há muitos anos, faz muito design, já passou por muitas situações e tal, mas a gente não está imune, né? Tem umas coisas que vão aparecer, que vai dar o friozinho na barriga, vai ter um momento novo, aquele que você fala, meu Deus, eu tenho que aprender isso, e a gente amadurece cada momento, a cada passo que a gente está nisso. E eu acho isso muito legal. Você fala, gente, não. E aí eu fiz aquele paralelo, né, de quando a gente é jovem e acha que sabe tudo, e depois você descobre que não é bem assim. Eu acho que a maturidade é um pouco disso também, que a gente, quando a gente fala de aceitar os erros ou aceitar que a gente não sabe, talvez seja esse o grande ponto, né? Vou entrar aqui, eu sei de muita coisa, não sei de outras coisas, vai ter o friozinho na barriga, mas eu vou saber gerenciar, lidar com as ansiedades no meu limite ali, e vou sair do outro lado mais maduro. Então, eu acho isso muito legal, né? Não importa quantos anos a gente tenha de estrada, algum projeto, um ou outro, sempre vai trazer uma coisinha nova para a gente aprender ou dar aquele friozinho na barriga. Isso é bem legal. E aí essa humildade é essencial nesse momento, né? Reconhecer os limites é muito importante porque às vezes a gente precisa de ajuda para certas situações, assim, né? E saber reconhecer isso se colocar numa situação de humildade, de reconhecer os seus próprios limites, apesar de que a gente tem potenciais para crescer muito, né? Mas é isso, assim, também perdoar os erros, né? A gente erra. Uhum. Mas é porque quem não erra não tenta, né? Quem não erra não cresce, então faz parte do processo. Mas é realmente a maturidade e também aprender a lidar com a ansiedade, né? Às vezes a gente tem esse monstro e essa coisa super abstrata, complexa, esses problemas, né? E saber dormir em paz olha, apesar dos pesares, isso é trabalho, né? Tipo, não deixar isso interferir na nossa vida pessoal. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer também, assim. E esse demora, hein? É, Esse demora. Vamos falar que esse demora pra gente é. chegar lá. Não, ainda tô nesse processo, assim, mas eu vi, tipo, dicas, enfim, de grandes profissionais, é saber, assim, né, tipo, é trabalho, sabe, não, a gente não tá falando a família, não pode interferir na nossa família, nas nossas relações, né, a gente tem que saber que é só trabalho. E é isso, assim, né, saber lidar com a ansiedade, saber pedir ajuda, mas se dedicar profundamente a estudar e se colocar nessa posição de eterno aprendiz, né? Acho que a gente é. Sim, Quem sim. não, quem não tá nessa posição de aprendiz é porque não está crescendo, né? Exato, exato. Verdade. Eu gosto do olhar do aprendiz, porque. E da humildade que você falou, porque é isso, quando a gente
se coloca numa situação de que eu sei muitas coisas, mas isso, por exemplo, eu não sei, eu quero aprender essa coisa. E quando você abre os olhos e os ouvidos realmente para aprender, é quando você realmente consegue aprender. Senão você cria uma resistência ao aprendizado, né? E aí acaba É. não avançando. E agora eu vou te colocar meio que numa situação, não uma situação ruim, de bico nem nada assim, mas a gente já falou de experiências longas, de muitas coisas e passamos aí por um grande pedaço na sua carreira. Mas a minha próxima pergunta é: que conselho você daria, então, com toda essa experiência que você tem aí, passou, para quem está começando na carreira, para quem está migrando para a carreira de design, para quem está tentando desvendar esses primeiros passos aí da vida e da carreira, que conselho que você daria para essa pessoa? Bom ponto. É, primeiro, eu diria acreditar no seu próprio potencial. É, eu tento me olhar como eu era quando iniciei minha carreira e a gente, é muito comum a pessoa ter muita insegurança, né? Se auto-sabotar, não acreditar muito no seu próprio potencial. E eu aprendi que com dedicação e também com autoestima, com acreditando no que a gente pode fazer coisas grandes, a gente evolui muito mais rápido. Então, quando o profissional novato, quando olhar, buscar, digamos, referências onde gostaria de ir, atirar para cima, assim, né? E olhar alto, porque a gente pode se surpreender com a nossa capacidade de desenvolvimento. Então, se você, não sei, quer trabalhar para Nike, para Coca-Cola, para grandes marcas, olha, é, se mergulha naquele universo, e no momento que a gente se imune de referências de onde a gente quer estar, a gente consegue chegar lá mais facilmente. Uhum. É claro que não existe nenhuma catapulta, né? É um processo Uhum. escadinha, né? A gente vai crescendo. Mas a gente, quando a gente, enfim, a gente mira na lua, a gente consegue ir alto, assim. Uhum. Então, acreditar em si mesmo, a gente pode se surpreender quão talentoso a gente pode ser, ou esforçado, dedicado. Então, é isso, assim, quando você juntar, buscar coisas que você tem como referência para você, vai no que é melhor, que for mais alto possível. E Uhum. aí que a gente se compara conosco mesmo, né? A gente, claro, a gente não nasce trabalhando para Coca-Cola, para Nike, para grandes marcas, Uhum. mas a gente consegue ver o nosso próprio trabalho, a nossa própria produção de um espectro mais amplo, assim, eu acho. Então, acho que essa dica é importante, assim, não show baixa autoestima, assim, Uhum. é, né? Vamos nos empoderar, vamos, claro, nos dedicar, estudar, consumir muito conteúdo importante, ver muito e realmente mergulhar, se é a intenção do profissional do design gráfico, que é a minha área, mergulhar nesse mundo, né? A gente precisa ver muito, a gente precisa ter muito contato com isso, porque esse olhar do design, ele vai amadurecendo com um tempo de exposição, com as número de experiências que a gente passa construindo ou experienciando as coisas. Uhum. Então a gente tem que realmente se jogar nisso e se joga no melhor, assim, né? Se inscreve nas Uhum. melhores newsletters,
Uhum. ver os melhores blogs, ouve os melhores podcasts e pergunta para os contatos, indicações, e, enfim, e se atira o mais longe possível, assim, que o crescimento, isso ajuda, o crescimento vai ser bem mais rápido, assim. Essa é uma dica. Ahn, uma outra dica também, assim, porque o portfólio ele tem um papel muito importante, né, no mercado, Uhum. assim, para quem está começando. É, e nem sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar com grandes projetos, grandes marcas no início da nossa carreira. Uhum. Então, uma dica que eu dou sempre é, porque o que acontece é que a gente não tem oportunidade, a gente tem potencial, mas às vezes não tem oportunidade para a gente concretizar aquele potencial, e tornar aquilo uma referência nossa, do nosso trabalho. Então, se você acha que tem potencial, mas não está tendo oportunidade, faça projetos pessoais, Uhum. projetos fictícios, que eles também são oportunidade de mostrar a sua capacidade, mesmo que não seja no contexto real de mercado, Uhum. mas eles também servem como uma referência da sua capacidade como profissional. Então, por exemplo, quando a gente está em contratação de um profissional e está analisando o portfólio, um trabalho, olha, eu fiz aqui um trabalho para a Nike, mas ele é um trabalho fictício, um projeto fictício. Uhum. Ele é tão considerado quanto um trabalho Uhum. de mercado, assim, porque a gente vê que a pessoa é capaz de fazer aquilo, resolveu, ela construiu um briefing, resolveu de uma forma criativa. Uhum. Então, se você não tem um portfólio por experiência, tenha por vontade, assim, mas isso, por favor, seja claro que são projetos fictícios, né? Essa pessoa Sim. lá com 16 anos de idade, né, que eu fiz aqui uma campanha para Nike, etc. Mas é isso, assim, não Uhum. tenha medo, não se bloqueie, né? Vá, e acredite em si mesmo que coisas maravilhosas acontecem. Sim, exato. E eu só queria complementar e reforçar que não é demérito ter cases experimentais que não são reais no seu portfólio, porque eu, enquanto uma pessoa que contrato, por exemplo, o que eu vou querer saber é qual foi a lógica que você usou para chegar no artefato final e que você consiga explicar esse artefato e que ele seja bem resolvido, né? E aí pode ser uma imagem, pode ser o site, pode ser um layout, pode ser um wireframe, pode ser um fluxo, pode ser uma jornada, enfim, mas o que a gente quer entender mais é a lógica de como você chegou a essa solução e o quão bem resolvida essa solução está. Então, se ela for Exatamente. ainda demonstrativa ou de cases, isso não vai realmente, não é um peso neste momento, principalmente quando a gente fala de alguém que está começando, que é para uma vaga júnior, enfim, óbvio que a gente não vai pesar nesse sentido, e ajuda muito, porque a gente consegue vislumbrar a aplicação que a pessoa tem, a estética, o cuidado, o equilíbrio que a pessoa consegue aplicar na solução. Então isso ajuda muito, acho bem, bem interessante, bem importante, não é demérito, não. Acho que vale a pena ter ali alguns casezinhos. Você falou um pouco de referências, de ter a referência, que é importante e tal, eu concordo plenamente, mas agora eu queria puxar de você que pessoas inspiram você, não precisa inclusive ser profissional, não precisa ser famoso, não precisa ser conhecido, mas no seu dia a dia, que pessoas te inspiram, te trazem aquele momento de inspiração, de criatividade, ou que você se referencia quando precisa? Essa é uma pergunta interessante. Sim, porque são vários espectros, né? Ou também pessoas que me inspiram de certas coisas, outras me inspiram Uhum, outras coisas. Mas eu vou tentar ser, assim, específico na minha atividade profissional. uhum, É, eu sou meio fascinado, vejo aqueles documentários de grandes diretores criativos, né? Diretoras criativos de marcas assim que são visionários, né, e brigam com as marcas porque a marca não acredita que aquilo vai dar certo, aí a pessoa faz, dá certo e revoluciona as coisas. uhum, Então são essas pessoas que acreditavam muito em si, né, eu estou falando mesmo me repetindo o que estava falando, né, que têm visões, acreditam em si, que têm esse poder de transformador, assim.
Então, aí eu acho isso fascinante. Então, pessoas que transformam a cultura, é, e que mostram que tudo é possível, né? Uma vez que a gente acredita do fundo do coração. Hum. Então, eu vi, por exemplo, documentários sobre aquele estilista muito famoso que eu chamo o Tom Ford, né? E eu fico fascinado, assim, que tudo que ele toca, ele transforma, assim. Então, por exemplo, na indústria da moda, ele revolucionou, né? Sendo o diretor criativo da Gucci, sim, da Gucci. E transformou a marca, etc. Depois ele se cansou, não, vou dar um tempo, eu vou estudar cinema, e estudou cinema, virou um diretor de cinema maravilhoso. Então, essas pessoas que realmente mostram que não há limites, né? Que nos revelam que às vezes os bloqueios são nossos mesmos, né? Então, na área da música também, enfim, Tom York, é, todas essas mentes assim malucas Uhum. que questionam tudo, é, e que não e que não se limitam, né, ao que porque mostra a gente vê que às vezes são munidos de um ambiente de nãos, né? Não, não, isso não dá certo, a gente não tem dinheiro, isso não pode, isso não... E a pessoa consegue ignorar tudo isso, acreditar em si mesma e fazer um impacto positivo assim, na sociedade e na cultura. Então, todos esses líderes criativos, assim, eu olho com muito fascínio, claro, né, me vendo um dia podendo estar numa posição daquela, eu sei que né, tem muito caminho a ser trilhado, mas essas pessoas, né, enfim, cara, até me fugiu o nome, o designer da Apple, que é o Johnny Ive, né? Eu ainda, enfim, sigo ele, acho um cara maravilhoso. Mas são pessoas que a gente olha e nos trazem uma inspiração muito grande. E a gente, aí é isso, né? Eu olho para os, assim, grandes ícones, aí eu olho para mim mesmo e eu consigo olhar para mim mesmo com um novo olhar, assim, né? Olha, pô, eu consigo fazer aqui não é um produto da Apple, é uma campanha para um cliente nosso, mas eu vou fazer como se fosse um produto da Apple, Uhum. como se fosse um filme maravilhoso, inspirador. Então é isso, assim, tento olhar grandes pessoas que transformam. Geram saltos, né? Saltos no É, na nossa exatamente. produção, no resultado, no design. Muito bacana. É, Muito bem, a minha última pergunta já chegou, foi super rápido, pelo menos para mim pareceu muito rápido. A última pergunta que eu vou fazer para você, Alex, é sobre. Essa é uma conversa, é uma primeira, é uma das muitas que você já teve, que você vai ter, mas eu queria saber se tem algum lugar onde a gente possa seguir você, onde quem está vendo esse vídeo pode depois te seguir, enfim, aprender um pouco mais e trocar contigo, se tem algum canal, algum LinkedIn que você possa deixar aqui para a gente também continuar te seguindo. claro, claro. Eu não tenho, é engraçado assim, eu não tenho muita presença online. E se procurar por mim até eu não tenho um portfólio no Behance. Eu trabalhei muitos anos uns 15 anos com NDA, então muitos projetos que Uhum. eu não podia associar a minha pessoa. E então é engraçado, né? Que eu sou contratado sem portfólio. Mas eu, sim, eu tenho um portfólio que é fechado, não está acessível na internet. Uhum. É claro, você não ia conseguir estar no mercado, mas eu tenho o LinkedIn, claro. Se procurar por Alex Maldonado no LinkedIn, vão aparecer algumas pessoas, mas é só uma com essa carinha assim, né? Barbudinho Maravilhoso. do cheixudo. Eu vou colocar o link, vai aparecer o link. É, eu estou no LinkedIn. No Instagram eu tenho. Aí eu tento colocar um pouquinho da minha atividade não profissional, assim, onde eu boto algumas das fotos. Está bem desatualizado, tenho que postar mais. Eu estou tentando ter mais frequência, mas eu tento usar o Instagram como porque eu acho muito importante a gente ter uma atividade
Para quem é da criatividade, uma atividade criativa e restrita que eu estava falando, né? Que é onde tem uma atividade experimental, a gente consegue aplicar a criatividade no seu potencial máximo, assim. Então, eu tiro algumas fotos, eu comecei a fotografar até há poucos anos, assim, né? Não sou um fotógrafo maravilhoso, longe disso. Mas eu tenho prazer, assim, eu uso como um canal enfim, de publicar minhas experimentações estéticas da fotografia. E eu tenho meu e-mail pessoal, né? alexmaldonado@gmail.com. Quem quiser, me dá um oi. Estamos aí no Facebook também. Mas Perfeito. é isso. Muito bem. Eu só ia comentar rapidamente que eu falei com o Edu num vídeo que está gravado, tá no canal também, o Eduardo Morelli, né, o nosso coordenador de design, e a gente estava falando de laboratórios de design, né, o quanto é importante a gente ter os nossos laboratórios, espaços experimentais. Eu falei, o Faber House é meu espaço laboratorial, onde eu experimento muita coisa. Experimento, por exemplo, agora fazer entrevistas, vídeos, colagens, já experimentei de um tudo lá. Porque eu falei isso, né, a gente tem essa vontade de ir além dos limites, talvez, que o mundo corporativo traz para aquilo, porque são entregas, tem que ter resultado, enfim, mas a gente quer explorar também outras coisas. E aí a gente falou da importância de termos os nossos laboratórios, os nossos espaços experimentais, de fazer algumas coisas menos comerciais ou corporativas, não sei, sabe? Uma coisa mais experimental mesmo. E achei interessante você ter trago também essa perspectiva, que é fundamental para mentes inquietas, eu vou dizer assim, que nós somos mentes sempre fervilhando de ideias, assim. E nos auxilia na nossa atividade, onde a gente tem um ambiente restrito, com restrições, né, que é a nossa atividade profissional, restrições financeiras, de tempo, de briefing. Eu aprendi isso, assim, né, que isso onde a gente consegue respirar com outras coisas, a gente retorna mais fresco, mais bem disposto a lidar com as restrições do ambiente corporativo. Exato, é uma descompressão. É. Alex, de novo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, nesse meu espaço experimental, ter vindo aqui conversar comigo, trocar um pouco das suas histórias. Eu sempre fico maravilhado, né? Eu já entrevistei várias pessoas da nossa equipe, né? Enfim, o próprio Edu, a Flor, enfim. E eu acho incrível que eu vou descobrindo coisas que, apesar da convivência que a gente tem de alguns anos, a gente nunca parou para falar. E aí você fala, caramba, eu nem sabia disso dessa pessoa. Então é muito legal. Para mim tem sido muito bacana parar e fazer perguntas para vocês, para, enfim, quem está perto de mim, e descobrir coisas que eu falei, nossa, e talvez eu nunca perguntasse, porque, sabe, não aparece no dia a dia. Então eu fico muito feliz. Mas novamente aqui só para agradecer você ter aceitado estar aqui como cobaia nesse meu espaço laboratorial e ter trago aí tanta coisa bacana e aprendizado para a gente. Muito obrigado mesmo, tá? Não, imagina, eu que agradeço. É sempre legal ter essa oportunidade de a gente refletir sobre a nossa atuação no design, né? Enfim, auxiliar as pessoas, né? Alguém que está vendo o nosso vídeo agora, né? Quer crescer, enfim, que essas reflexões ou essas dores que compartilhamos também sejam, enfim, positivas e ajudem ao crescimento profissional. Mas também, enfim, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme e sempre que tu quiseres, Boa! estamos aqui para a gente conversar. Vou aceitar. Boa. E para quem acompanhou a gente até aqui, quem está no vídeo, enfim, está vendo o vídeo internet afora, não sei onde, mas enfim, também meu muito obrigado. Obrigado por estar acompanhando e vendo. E, enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho, não sei, mas continua acompanhando aqui, que é bacana também receber feedbacks aí de todo mundo. Então, um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aí do outro lado da telinha. Muito obrigado. Obrigado, gente.